oportunidade em nome de Jesus. Bom, na semana passada, era o pastor que iria pregar, né, no dia 20 passado, domingo passado. Aí eu preguei no lugar dele, então hoje ele vai pregar no meu lugar. Né? E trazer a mensagem do coração de Deus para as nossas vidas. Né? Vamos ficar de pé, vamos impor as nossas mãos para a vida do pastor Anderson. Querido Deus eterno Pai, Pai soberano, nós te agradecemos, ó Pai, pela oportunidade de estar aqui te servindo, Pai. É um privilégio imenso, Deus. Muito obrigado, Deus, pela vida do pastor Anderson, pela vida da Rosana, sua família, sua esposa, Pai. Posso, Deus, trazê-los cada vez mais para a tua palavra, para os seus caminhos, ó Deus. Que posso, Deus, abençoá-los. E que tu possa, Deus, também fazer, Pai, com que ele possa trazer uma mensagem, Pai, do seu coração para as nossas vidas, ó Pai. Abençoa, Pai, mais uma vez, ó Pai, a sua igreja, ó Pai, que possa, Deus, estar conosco nessa noite, que possamos ter uma noite hoje, Pai, de vitória, na tua palavra, pois é em nome de Jesus que nós pedimos, desde já te agradecemos. Amém. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz. Nosso Senhor Jesus, amém? Agora foi. Glória a Deus. Como é bom, né, estarmos na casa de Deus, ouvir a palavra, poder entoar louvores ao nosso Deus tremendo, né? Esse Deus maravilhoso a qual nós servimos, que cada dia que passa na nossa vida nós temos mais a certeza, né, que com Ele nós estamos no caminho certo. Pena daquele que não tem Deus na sua vida. Pessoas vivendo vidas aí de ilusão, se enganando, né? Enquanto nós estamos aqui buscando o nosso Deus, adorando o nosso Deus, né? Glorificando o nome dele, cada louvor lindo, né? Um mais bonito do que o outro, e a gente tem que isso aí, meus irmãos, adorar o nome do nosso Deus a cada dia, porque ele é o nosso Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje nós vamos falar um pouco sobre a volta do nosso Senhor Jesus. O texto está lá em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2. 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Conforme os irmãos forem achando, vamos colocar de pé e vamos ler a palavra do nosso Deus. O livro de Tessalonicenses foi uma carta, né, escrita pelo nosso apóstolo Paulo, naquela época, aos Tessalônicos, né, para os cristãos daquela terra, para encorajá-los, né, e para esclarecer a eles sobre a segunda vinda de Jesus. E hoje, a pregação vai ser sobre isso, exatamente para encorajar os irmãos a perseguirem, permanecerem no caminho e esclarecer algumas coisas sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus. Amém? Irmãos? Todos acharam? Vamos ler a partir do versículo 1, que diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, porque Espírito quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo, e se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o quê? O próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que o que detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Como efeito, o mistério da iniquidade já opera e guarda somente que seja afastado aquele que agora o detém.
então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. E o destruirá pelas manifestações da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Pai, o pastor já orou pela mensagem, eu quero te orar pela palavra lida. Que o Senhor ponha nos nossos corações, para que nós possamos sair daqui, Senhor Deus, cheios do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. É um texto da palavra de Deus, né? Que ele tem sob o título lá, a vinda do Senhor e a revelação da apostasia. O que seria a apostasia? Nos dias de hoje, quando a gente fala assim, um exemplo, tá? O Israel apostatou da fé, né? O que a gente está dizendo? O Israel abandonou o Senhor Jesus. Ele abandonou a fé que ele seguia, aquilo que ele vivia, e agora ele está lá fora vivendo uma outra vida. Apostasia é isso, é abandonar a fé. Mas, no princípio, no original, no grego, lá quando foi escrito, na verdade, a apostasia não queria dizer muito bem isso. A apostasia, ela era relatada de forma diferente. Ah, pastor, está errado então? Não, porque se você for buscar o contexto da original naquela época e você trazer para os dias de hoje, você vai ver também que isso é e faz parte da apostasia. Só que naquela época, quando foi escrito e falado sobre a apostasia, a palavra referida, na verdade, significava saída. Olha só, saída ou retiradas, né? No original, no grego, na verdade, o que quer falar é isso. Só que com o longo dos anos, conforme os anos foram passando, a partir provavelmente de 1600 e alguma coisa por aí, 1600 e pouco, houve uma mudança. Até porque a nossa palavra é diferente. Então, há uma grande diferença entre tradução e transliteração. Vocês sabem dizer o que é isso? Tradução é uma coisa, transliteração é outra, né? Por exemplo, tem uma palavra ali, vamos dizer assim, I love you, né? É uma palavra em inglês. Quando você traduz, você fala o quê? Eu te amo, né? Mas a tradução, a transliteração é exatamente como a gente fala, I love you. Então, tem palavras, tem letras, aliás, que não são muito iguais à nossa. E quando há essa mudança, entendeu? Para mudar, para você fazer, ali tem uma diferença. Então, algumas coisas têm que ser adaptadas. E isso é para o nosso engrandecimento. Só que quando eu olho para o texto original de grego, pastor, quando fala lá, né, a apostasia é saída, é a retirada. O que eu vejo nisso? É a saída do povo de Deus dessa terra. É a retirada do povo de Deus dessa terra. É o que? O grande arrebatamento. Né? É a volta do nosso Senhor Jesus. Aí quando a gente entra nesse assunto, né, pastor? Tem muitas discussões, eu não sei qual é a ideia do pastor, o pensamento dele, o raciocínio, a gente não conversa sobre isso, até porque a gente respeita a posição do outro, independente do que for. Eu posso falar aqui e pregar, ele pensar um pouco diferente, ele pode pregar e pensar um pouco diferente. Não é porque ele está errado, ou eu estou errado, ou tem algo de errado, não. É porque nós, seres humanos, somos seres pensantes. Cada um de nós temos uma mente, né? E a Bíblia, na verdade, ela às vezes dá para que nós venhamos a entender que existem possibilidades. Só que é aquilo que eu sempre falo, a Bíblia a gente estuda ela e lê ela de forma literal, ela é isso aqui. Mas a gente tem que usar a lógica, analisar as coisas para trazer percepção.
Hoje a gente entende, pela nossa linguagem, que a apostasia nada mais é do que o abandono da fé. Né? Mas, na verdade, lá no Antigo, era a retirada do povo. Olha que coisa linda. Né? Retirada, saída do povo. E aí tem 3 linhas de raciocínios, né? Que são os amilenistas, os pré-milenistas e os pós-milenistas. Né? Ou pré-tribulacionismo, né? Hoje em dia as palavras vão mudando, tá vendo como é que as coisas vão mudando? Eu aprendi assim no seminário, há 20 e poucos anos atrás. Era pré-milenismo, amilenismo e pós-milenismo. Agora é pré-tribulacionismo, né? Meso-tribulacionismo e pós-tribulacionismo. Está vendo como é que as coisas vão mudando? Isso não é para que venha ter confusão, é para um aperfeiçoamento e um entendimento melhor da Igreja de Cristo, para que a gente possa compreender melhor as coisas de Deus. Então, o texto aqui, ele vai dizer logo no versículo 3 assim, ó: ninguém de nenhum modo vos engano, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Ou seja, no grego original, lá no Antigo, a tradução era a retirada do povo. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Porque eu quero encorajar vocês a compreenderem que não importa como seja, quem esteja certo, se é o pré-tribulacionismo, tribulacionista, né? Ou pós. Sabe por quê? Porque para Deus o que importa, meu irmão, é o que está no teu coração. É o arrependimento que você teve. É a renúncia do pecado para viver uma vida em Cristo. Nada disso vai nos levar, às vezes, a lugar nenhum. A gente precisa compreender e entender que o arrependimento verdadeiro do nosso coração é o que vai nos fazer chegar ao céu. Eu acho que eu já contei isso aqui uma vez, né? Como se fosse até uma sátira, né, de 3 pastores que conversavam, e ali tinha um, né, que era o pré-tribulacionista, o outro era o meso-tribulacionista e o outro era pós. E eles discutiam entre si como seria a vida de Jesus. Né? Eles discutiam ali. O que aconteceu? No momento que eles discutiam, o que aconteceu? Houve o arrebatamento da igreja. E os 3 subiram juntos discutindo. Não falei que ia ser assim? Olha só. Quer dizer, porque para um, ele já estava vivendo o milênio, que é o que a gente conhece, que a Bíblia fala sobre o milênio, lá em Apocalipse. O outro, que o milênio ia acontecer após o arrebatamento da igreja. E o outro, que só depois do milênio. Então, meus irmãos, são coisas que não importam muito. O que eu quero falar para você é te encorajar que você precisa compreender e entender que você precisa viver uma vida de santidade, uma vida de busca, uma vida de adoração, uma vida que não importa como seja, aonde seja, você tem que falar do nome do Senhor. Porque o ensinamento de Deus é ir de pregar o Evangelho a toda criatura. O seu papel é reconhecer que você é um pecador, receber Jesus e pregar o Evangelho. Você não pode ser egoísta. Hoje estamos vendo dentro da igreja vários cristãos egoístas que assim, eu estou salvo, o resto que se dane. Foi isso que Jesus ensinou? É esse o ministério que nós temos? Não. A nossa obrigação é pregar o Evangelho. Nós não podemos ser egoístas, precisamos falar do amor de Deus. Precisamos exaltar o nome do nosso Senhor a todo momento, a todo instante. O mundo está aí olhando para nós. Eles querem ver a diferença na minha vida. Ele quer ver a diferença na sua vida. Mas o que nós temos feito para isso? Como que nós temos agido para isso? Nós temos permitido isso? Apostasia quer dizer, né, entre outras palavras, deserção. Deserção. Olha o que quer dizer deserção. Desaparecimento. Olha que coisa interessante. Desaparecimento. O que a gente fala que chegaria um dia que vai acontecer? Vai o quê? Desaparecer o quê? A igreja de Cristo. Tem até um louvor, né, que fala sobre isso, não tem? Um dia o povo de Deus que desapareceu, né, ninguém sabe para onde foi. Tem um louvor mais ou menos que fala sobre isso. Então, quer dizer, olha só, o desaparecimento do povo de Deus. Por que nós vamos desaparecer? Porque quando Jesus voltar, Ele vai arrebatar o povo e nós vamos sumir. Não haverá mais cristão nessa terra. Porque todos nós estaremos com o Pai. A Bíblia diz que não há condenação para quem? Para quem? Os que estão em Cristo
Jesus. Nenhuma condenação há. Já estamos libertos da condenação. E tem crente dentro da igreja com medo de ser julgado e condenado. Aonde está a tua fé? Aonde está a tua crença? Aonde está verdadeiramente aquilo que você tem no teu coração? Nós não podemos viver uma vida de engano, precisamos viver uma vida de renúncia, uma vida de verdade ao lado do nosso Deus. Ah, mas falar assim parece ser fácil. O Senhor é santo? Não, não sou santo. A Bíblia diz: sede santos, porque eu sou santo. Mas se a gente deixar de buscar a santidade a cada dia, nós vamos esmorecendo. Nós vamos enfraquecendo. E o inimigo ele vai se fortalecer em cima de nós. Há necessidade de que nós venhamos cada dia lutar contra o mal. O texto ele vai dizer assim, continuando do 4: o qual se opõe e se levanta contra todo que se chama Deus e é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se ser como o próprio Deus. Quem é que vai fazer isso? Vai sentar-se no santuário, lá no trono, como se fosse o próprio Deus? O anticristo. Só que exatamente por causa desse cidadão, o anticristo, que eu quero falar com vocês. Por quê? Porque nós, como igreja, estamos esperando o anticristo chegar. Só que o anticristo vai vir? Sim. Mas o próximo passo apostólico que nós precisamos esperar é a volta do nosso Senhor Jesus. Porque eu e você estamos aqui separados, escolhidos, determinados a viver para Deus. E nós não passaremos pelas tribulações. Passamos sim pelas tribulações desse mundo, pelas angústias desse mundo, mas a tal da grande tribulação não foi feita para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós seremos arrebatados, e aqueles que ficarem irão padecer, irão sofrer. E o princípio das dores deles vai ser exatamente o marido olhar para o lado: cadê minha esposa? A esposa olhar para o lado: cadê meus filhos? Porque o mundo vai entrar em colapso. E aí diz esse tempo por aí, porque realmente vai acontecer: aviões vão cair porque o piloto foi arrebatado. Carros vão ficar desgovernados porque o motorista foi arrebatado. Crianças já, né, pequenininha não, porque a Bíblia diz o quê? Deixai-me a mim, os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Mas tem crianças aí, meus irmãos, com 7, 8 anos, que já sabem muito bem o que está fazendo. E eu já vi criança com 8, 9 anos se arrepender e está até hoje nos caminhos do Senhor. Porque Deus ele trabalha no coração e na vida de cada um. Muitas crianças às vezes vão e a mãe vai ficar. Outras a mãe vai e os filhos vão ficar. Sabe por quê? Porque as pessoas não dão valor ao que Deus tem dado a cada uma delas. Deus pagou um alto preço por cada um de nós, enviando o seu único filho ao mundo a morrer na cruz por mim e por você. A tribulação é algo que vai acontecer, é verdade. Deserção é desaparecimento, sim, verdade. Troca de posição também significa troca de posição. Ou seja, você estava numa posição terrena e não mais estará quando for arrebatado. Você estará numa situação o quê? Espiritual, ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Também a extinção dos habitantes, ou seja, despovoação. Deus vai despovoar essa terra levando o seu povo. Nós não estaremos mais aqui. As pessoas vão vir na porta dessa igreja aqui desesperada, querendo encontrar a igreja, querendo encontrar o pastor, e elas vão ali arrombar essa porta, elas vão entrar, e elas não vão ter ninguém aqui para interceder por elas, porque nós teremos sido arrebatados. Só ficarão os falsos profetas. Só ficarão aqueles que estão na igreja, mas na verdade não são verdadeiramente convertidos.
Porque há uma grande diferença entre estar na igreja e ser a igreja. Tem ou não tem? É uma grande diferença. Estar na igreja, qualquer um pode estar. A gente vê aí, eu conheço pessoas, por exemplo, que são católicas, elas vão à missa de manhã, saem da missa, vai direto para o bar beber. E acham que alcançarão a salvação. Está certo isso? Não. Tem crente que entra na igreja, sai da igreja, já começa a pecar. Está certo isso? Não dá. Infelizmente, a Bíblia mesmo ela fala sobre o joio no meio do trigo. Tem que separar o joio do trigo. Não é isso que o texto da palavra diz? Né? Está tudo junto ali. Mas, na verdade, quando é colhido todo aquele trigo, o joio ele é separado e ele é jogado fora. Você é o que? É o joio ou é o trigo? Isso aí é algo que você tem que olhar para dentro do seu próprio coração e analisar a sua própria vida. É algo pessoal seu com Deus. Eu posso te ajudar, orar por você, te acompanhar, ler a palavra com você, mas eu não posso te dar a salvação, porque a salvação será dada por um só homem, que é o nosso Senhor Jesus. O arrebatamento que será feito por Ele, eu não posso fazer, só quem faz é Ele. É algo pessoal que você precisa querer para a tua vida. Querer estar junto do Pai. A Bíblia diz, não juntai tesouros nessa terra, onde a traça e a ferrugem consome, e os ladrões roubam e minam. Mas ajuntai tesouros aonde? No céu. Onde a traça não corrói, né? Não fica ruim, os ladrões não roubam e não minam. É lá que nós precisamos guardar o nosso tesouro. Mas tem pessoas querendo guardar todo o seu tesouro, toda a sua riqueza nesta terra. E se esquece que o dia que nós fecharmos os olhos, deitarmos lá naquele caixão, que nós não estivermos mais dentro desse corpo, nós não vamos levar nada dessa terra. Nada. Agora, quando a gente ajunta o nosso tesouro lá no céu, quando a gente sai daqui, cada um, com a sua integridade, vai receber de Deus o seu galardão. Isso é Bíblia. Não é o pastor Anderson que está falando. É a palavra. Tem pessoas que dizem que a palavra eu já vi pessoas falar assim, os crentes dizem que a Bíblia é um livro sagrado. É um livro sagrado. Eu, como cristão, eu preciso pensar desse jeito. Porque se eu não pensar que a Bíblia ela é de fato a palavra de Deus, o livro sagrado, por que eu vou seguir ela? Se ela tem erros, por que eu vou seguir ela? É por isso que eu falo, a Bíblia é para a gente ler e crescer. Mas na verdade, quem a gente tem que seguir é o nosso Senhor Jesus. Ele veio ao mundo, Ele nos ensinou como devemos viver, como devemos agir, como devemos ser. E não tem como fugir de como Ele foi. Nenhum de nós vamos conseguir ser como Jesus foi. Mas nós temos que procurar ao máximo ser como Ele foi. A grande diferença está nessa. É em você procurar ser o máximo que você puder, perto do que Jesus foi. Porque igual a Ele não existiu e nunca vai existir nesse mundo. A grande tribulação é algo que vai doer na vida das pessoas. As pessoas vão sofrer demais. Desespero com a perda dos seus entes queridos, sem saber o que aconteceu, para onde foi. Aí aqueles que conheceram a palavra, às vezes passaram dentro da igreja, ou às vezes os pais que eram crentes pregaram, ensinaram o evangelho, vão chegar e vão dizer assim, já sei o que aconteceu. Foi o arrebatamento do Senhor. Foi o arrebatamento do povo de Deus. Se Jesus voltar agora, você quer ser arrebatado ou você quer ficar aqui? Porque existe dois tipos de morte somente para nós, que é a morte da carne e a morte espiritual. Aquele que está em Cristo não passará pela morte espiritual, mas terá vida eterna em Cristo.
Melhor do que viver aqui onde nós vivemos, vai ser quando nós estivermos ao lado do Pai. Precisamos compreender, meus irmãos, que há necessidade de você se encorajar, não esmorecer, se fortaleça, caminhe. Está precisando, está enfraquecido, chega perto do irmão, meu irmão, ora por mim. Meu irmão, me ajuda, estou precisando. Não tenha vergonha, porque é melhor você às vezes passar, até se for uma vergonha nessa terra, do que você ir para o inferno. O que você prefere? Passar vergonha aqui ou ser conduzido ao inferno? Eu prefiro passar vergonha aqui, porque nós somos perseguidos. O diabo, ele tenta a todo momento nos envergonhar. Ele tenta a todo momento fazer com que nós venhamos a ser nada, sermos taxados de loucos. Mas aquele que está em Cristo é o mais sábio dos homens que tem nessa terra, porque somente nele alcançaremos a salvação. No 5 diz assim, não vos recordeis de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas, e agora sabeis que eu detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria, ou seja, o inimigo. Com efeito, o ministério da iniquidade já opera, aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Aí vem esse versículo aí, maravilhoso, que vai dizer assim, então será de fato revelado o inimigo, a quem o Senhor fará o quê, meus irmãos? Quem está com a Bíblia aberta aí? Versículo 8. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus, o quê? Matará com um sopro. Olha o poder de Deus. Com um sopro, Deus nos deu o fôlego de vida. E com um sopro, Ele vai aniquilar o inimigo de nossas vidas. É tremendo demais, meus irmãos. Então, quando o anticristo ele for revelado, ele vai se levantar. E ele vai fazer com que o povo padeça o máximo possível que ele puder fazer. Vai vir com enganos, vai vir com mentiras, muitos serão enganados, muitos cairão, mas o Senhor que você tem na tua vida, Ele vai te mostrar a grande realidade e a grande verdade. Então você vai poder se fortalecer na graça do Senhor Deus. O iníquo é algo semelhante ao anticristo. Ele virá, ele tem parceria, ele vai começar o preparo para que o anticristo verdadeiramente venha para enganar e começar a enganar até os da própria casa. Então o iníquo chegará primeiro e ele vai tentar aniquilar nossas forças, ele vai tentar nos aniquilar, nos jogar no poço. Mas nós que estamos em Cristo Jesus conhecemos a verdade, porque quem conhece a palavra, quem conhece o Deus verdadeiro, não se deixará ser enganado. Só vai ser enganado quem quiser. Você conhece o Evangelho de fato? Você conhece a palavra de fato? Você sabe verdadeiramente identificar se o iníquo entrar pelas portas dessa igreja aqui e começar a falar no meio da gente? Porque é isso que ele vai fazer. E é isso que às vezes aí em muitas igrejas ele já tem feito, trazendo ruína e destruição dentro das igrejas. E nós precisamos despertar para isso. Lá no versículo 10 vai dizer assim, e com todo engano de injustiças aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. O amor da verdade. Onde está esse amor da verdade, meus irmãos? Em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente Ele. Ninguém pode te levar e te dar a salvação. A gente pode te ajudar, um amigo pode te ajudar, um vizinho pode te ajudar, um ente querido pode te ajudar, mas somente você é capaz de se conduzir ao reino de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele está assim, Ele está de braços abertos, esperando a quem quer que queira Ele, para buscá-lo e para servi-lo. E a promessa é essa.
é que Jesus vai voltar. Não importa como e quando, mas Ele irá voltar. Porque Ele mesmo prometeu que iria voltar. E nós temos a graça de Deus, porque temos o Consolador, que é o Espírito Santo. E esse Consolador, ele está aqui, ó, dentro de nós. Já viu, às vezes, quando você vai fazer algo que não é correto, e você começa, às vezes, até a ficar trêmulo, né? Começa a ficar trêmulo, fica angustiado, o Espírito Santo de Deus, ele começa a te incomodar. Porque o Espírito Santo de Deus que está em você, ele te incomoda para que você não faça o erro. Ele te incomoda para que você não caia. Né? Até pegando um trechinho aqui, uma brecha da mensagem da manhã, né? A identidade do cristão tem que ser a identidade de Cristo. Nós temos que estar ligados e unidos ao nosso Senhor. Você tem vivido verdadeira uma identidade que se identifique com Cristo? Ou você está vivendo uma identidade terrena deste mundo? Porque há uma grande diferença e nós precisamos distinguir essas diferenças. Nós precisamos compreender e entender essas diferenças. Porque se a gente não consegue entender e compreender isso, nós estamos perdidos. E o inimigo, o iníquo, quando chegar, ele vai fazer ruína nas nossas vidas. Ele vai nos aniquilar. Porque uma oração feita aqui, né, na quarta-feira, no dia seguinte, a testemunho que a irmã Nélia deu na pregação, o que ela falou aqui de manhã? Que no dia seguinte aconteceu o quê? Foi feito para ela uma proposta que não era correta, né? Uma proposta que não era correta. E ela falou assim, não, eu estou com pressa, mas mesmo que essa for demorar, eu quero fazer essa, que vai demorar, porque essa aqui é a correta. E temos que ser assim como cristãos. Precisamos fazer as coisas certas. O inimigo vai nos oferecer a todo momento facilidades. Todo momento ele vai te passar com a bandeja, te oferecendo as facilidades. Você vai pegar se você quiser. Não permita com que a ganância, não permita com que a ansiedade, não permita que nada nem ninguém te faça cometer os erros. Antes, ligue-se no Senhor para viver e fazer o certo. Quantas vezes já me aconteceu também de facilidades, mas a gente precisa olhar o que está sendo feito. A gente precisa perceber o que está sendo dito. Tem um filme aí, se eu não me engano o nome é Deus Não Existe, acho que é isso, né? Quem já viu esse filme aí? Deus Não Existe, acho que é isso. É um jovem que está na faculdade e um professor da faculdade manda eles, os alunos, para ser aprovado no último ano, escrever lá no papel. Era só pegar um papel e escrever assim, ó, Deus não existe. E entregar para o professor que você estava aprovado. Aquele jovem falou, e falou, professor, eu não posso te entregar isso. Ele falou, porque Deus existe. Ele falou, se você não for escrever Deus existe, você vai ser reprovado. Ele falou, não, mas Deus existe. E eu não posso escrever que Deus não existe, porque Ele é o meu Deus. Aí o desenrolar do filme é mais ou menos assim. E ali começa um debate, uma discussão, né? E aquele professor tenta ali botar na cabeça dos alunos, os outros riem dele, zombam dele, né? Mas ele permanece ali na fé e na certeza do que ele tinha. Meu irmão, tenha fé e tenha certeza que o Senhor voltará e vai arrebatar o seu povo. Porque Ele não é homem para que minta. O que Deus promete, Ele cumpre. O que Ele diz, Ele faz. Se você tiver um tempo, procura, deve ter no YouTube, eu já falei, eu acho que esse filme aqui também, Deixados para Trás. Assista a esses filmes e você vai ter uma grande noção sobre o grande arrebatamento da igreja, o que verdadeiramente vai acontecer. Aquele filme demonstra muito claro isso. As pessoas desesperadas porque perderam seus entes queridos, porque não sabiam para onde eles tinham ido. Um homem desesperado volta para a igreja e quer clamar a Deus dentro da igreja porque ele ficou, porque ele era um crente falso e ele não foi levado. E muitos passarão por isso. E eu não quero que nem eu, nem nenhum de vocês venhamos a ficar deixados para trás.
O meu desejo, como servo do Senhor, como homem de Deus, como pastor, é que todos alcancem a salvação. Mas para isso, eu preciso pregar o Evangelho por onde quer tomar. Eu não posso ser egoísta de pensar só em mim. Deus vai nos dando alegrias ao longo da vida, com coisas que às vezes parecem impossíveis para nós. Eu já dei testemunho aqui, tem uns irmãos que não estão. A minha avó, eu já com 30 anos de evangelho, o meu pai, que nos últimos dias da vida deles, o meu avô, tudo nos últimos dias, impressionante, da vida deles, eles reconheceram serem pecadores e entregaram a vida para Jesus. Não desista do teu ente querido. Não desista de orar por aquele que às vezes você vai já orando 10, 20 anos, desiste, não quero mais saber. Continua orando. Porque a fé, ela move montanhas. E a nossa luta, ela continua, ela é diária, ela é constante. Mas o nosso Deus, Ele nos sustenta. E Ele vai nos ajudar a caminhar cada vez mais. Queria que os irmãos nesse momento fechassem os seus olhos, curvassem as suas cabeças. E você em secreto, você pessoalmente com o teu Deus. Esquece que você nesse momento está dentro da igreja, que tem uma pessoa sentada do teu lado. Talvez a esposa, o esposo, o filho, a mãe, um amigo, um irmão da igreja. Mas reflita somente em você, pense somente em você na sua própria vida. O que você está esperando para o grande dia, seja através do arrebatamento, meus irmãos, ou seja através do dia que o Senhor fala assim, vem para mim. Porque você talvez vá antes do arrebatamento. E esse dia, o último dia, será o seu dia. Como tem sido, como tem estado a tua vida, como está a tua mente, como está o teu coração. O que você tem feito? Você tem agido de forma correta perante o teu Deus? Você tem olhado para o teu Senhor, para a tua vida, tem vivido realmente uma vida que condiz ser uma vida própria de Cristo? Uma vida de cristão, de uma pessoa que ama a Deus, de uma pessoa que serve ao Senhor, de uma pessoa que quer viver o Evangelho de Cristo. Viva para o teu Deus. O Senhor, Ele tem trabalhado na nossa vida, Ele tem trabalhado dentro desta igreja através das palavras. Você ia procurar fazer tudo aquilo que você gosta, que você ama.
Mas lembre-se, Mas agora pela você é pela cruz de Cristo, eu fui criado pelo Pai. Não há nada melhor do que servir esse Deus. pela cruz, me chamou gentilmente, me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo Essa noite, quero dar o seu amor. se você quer que eu ore pela tua vida nesse momento, que você se coloque aberto. Eu posso estar orando pela tua vida, mas que Deus possa te fortalecer. Lembre-se que você foi falar, lembre-se que está do teu lado. E é melhor você se colocar de pé, reconhecendo que você precisa falar com o Senhor. E você ser levado de pé. Alguém nesse momento quer que eu ore pela tua vida. Não se vergonhe de Deus achou aqui, eu disse no coração comigo. Fortaleça, através das suas orações. Não sei se você está querendo que alguém nessa noite que quer receber o seu Jesus. O Senhor e Salvador da sua vida. Levante sua oração. Se você quer se reconciliar com o Pai, talvez você esteja afastado do Evangelho. Alguém nessa noite levante sua mão. Alguém que vai ter uma hora pela sua vida, seja por qual motivo for, coloque-se de pé, nós estaremos orando pela sua vida. Adore o Senhor, coloque-se de pé, adore o Senhor. Coloque-se de Senhor. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. Senhor nosso Deus, eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor Deus, por essa noite, por esse dia que o Senhor nos concedeu até aqui, Pai. Senhor Deus, somos homens falhos. Senhor Deus, precisamos ter mais fé, precisamos compreender, porque se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Senhor Deus, o Senhor virá e irá levar a tua igreja, Pai. O Senhor arrebatará aqueles que ainda estiverem aqui. Senhor Deus, e todos nós estaremos juntos, Pai amado, no céu, num grande coral, louvando, glorificando, adorando e exaltando o teu santo e o teu poderoso nome, Deus. Esse que está aqui, Senhor Deus, a tua filha que se colocou de pé, trabalhe na vida dela, no coração dela, no meio da família dela, Senhor Deus. É uma irmã, Senhor Deus, que sempre está se colocando à sua disposição, sempre está querendo, Senhor Deus, crescer, e tem crescido e tem amadurecido, porque nós temos escolhido e temos visto isso aqui nesta igreja, Pai. E quanto mais cada um dos teus filhos que estão aqui cresce, ó Pai, somos nós, cada um de nós, é que colhemos os frutos. Porque o amadurecimento da vida de cada um dos irmãos, Senhor Deus, vai nos fazer também a amadurecer e crescermos. Abençoe a vida da tua filha, abençoe a vida de cada um dos teus filhos que aqui estão, Pai. De cada um dos irmãos, Pai, que estão aqui nessa noite. E aqueles que não puderam vir, Senhor Deus, lá aonde eles estiverem, dentro do lar deles, no trabalho deles, não importa onde, Senhor Deus, mas toque no coração deles. Abençoe a vida desses teus filhos, ó Pai, porque às vezes os nossos dias também têm sido muitos exaltivos, e às vezes temos até fraqueza, Pai, de virmos na tua casa, para junto dos irmãos, louvar, glorificar, exaltar e adorar o teu nome. Mas nós precisamos de fortalecimento, e quando viemos aqui à tua casa, mesmo cansados, fatigados, exaustos, nós sempre saímos daqui deste lugar fortalecidos pelos louvores que nós entoamos o teu nome aqui, fortalecidos pelas pregações, Senhor Deus, que tem havido aqui neste lugar. Eu te peço, ó Deus, que tu leve cada um de nós de volta aos nossos lares, guardados e protegidos, Senhor Deus,
e dê a cada um de nós uma semana recheada de bênçãos e de vitórias. Porque, Senhor Deus, nós sabemos que as pedras podem vir à nossa frente para serem pedras de tropeços, mas o Senhor vai nos dar forças para levantarmos as nossas pernas e pularmos cada uma delas que se colocarem à nossa frente. Cada muralha que se levantar, o Senhor nos dará forças para escalarmos elas e pularmos para o outro lado, porque é assim que o Senhor faz, é assim que o Senhor nos fortalece. O Senhor é o Deus presente em nossas vidas, aqui nesta igreja, neste lugar. E eu só tenho a Te agradecer, Pai, por isso, e também Te agradecer pela vida de cada um dos Teus filhos que aqui estão. Muito obrigado. Essa oração que eu faço a Ti, em nome santo do Teu Filho amado, Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu queria agradecer, em primeiro lugar, a Deus, mais uma vez, a oportunidade. É mais do que uma oportunidade, é um privilégio de poder compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Olha para o irmão que está do seu lado aí. Olha aí para o irmão que está do seu lado. Pastor, olha para a Rosana aí. Rosana, olha para o Senhor aí. Está aí quase do lado. Não está bem do lado não, mas... Amém? Ore pela vida desse irmão essa semana. Amém, irmão? Mas é para orar mesmo. Entendeu? Se você não sabe o nome dele ou dela, pergunte. Se você sabe, ore. Tá? Olhe para mim aqui, ó. Orem pela minha vida também, que eu oro por vocês. Deus nos abençoe rica, poderosa e abundantemente em nome de Jesus.